Eu quero começar essa reflexão usando uma palavra que ela tem um significado especial. Essa palavra ela traz uma abrangência e tem uma história. Quero contar depois, inclusive, a história dessa palavra. A palavra é eureka. É uma expressão, na verdade, em grego e que talvez alguns conheçam de onde veio. E eu vou repetir para aqueles que não conhecem. Eureka é a palavra. Ela traz assim, junto consigo, é uma alegria de descobrir alguma coisa, de entender por que as coisas aconteceram desse jeito e de confrontar-se com um problema sério, ruim, e daqui a pouco descobrir. É assim que faz. Eureka é a palavra. Aí essa palavra tem uma história e ela está ligada a uma história do século 3 antes de Cristo. Olha só, um matemático chamado Arquimedes, que ele tinha recebido um problema muito difícil. Um rei, se eu não me engano era Hierão II, ele queria saber o volume de ouro que tinha na coroa dele. Desconfiado que alguns, quando mexiam, podiam retirar alguma coisa. O volume de ouro exato que tinha na coroa. Se isso tem no colégio, sei lá, cai no Enem, uma prova, uma questão dessa, é meio difícil. É muito irregular. Como é que a gente faz a fórmula para calcular isso? A coroa tinha as suas curvas. E aí conta que depois de muito se esforçar, no momento em que ele estava, coloquei uma imagenzinha ali, um desenhozinho, entrando numa banheira com água, ele viu que ao entrar na banheira, a água mudava o seu nível, na imagem ali até transborda, e ele, claro, é por ali. Se eu conseguir calcular o nível que aumentou, eu vou conseguir calcular o volume que entrou na água. E aí, fazendo contas, ele chegou ao eureka. Diz a história que ele ficou tão faceiro de descobrir que saiu correndo, assim como ele tinha entrado na banheira. Não sei se é bem verdade. Também se conta uma história, e essa quase todos os historiadores dizem que é mito, que não é real, ao contrário de Arquimedes, que é de Newton. É um enfeite, um recurso didático que um professor usou no colégio para explicar e que quase virou história. Que ele, pensando na lei da gravidade, teria caído uma maçã, aí eles enfeitam dizendo que caiu na cabeça, e ele percebeu, refletiu sobre essa questão da lei da gravidade. Um eureka também. As coisas são atraídas, por que cai sempre assim? Bom, independente dessa história ser mito, da outra ser real, independente se ele saiu correndo pelado na rua, contente, feliz, não sei, são histórias. Mas o que mais importa é a gente olhar para a história da vida da gente e encarar as perguntas que são feitas no nosso íntimo. E quantas vezes a gente faz perguntas do tipo, por que isso está acontecendo? Por que desse jeito? Por que agora isso comigo? E são perguntas angustiantes que também merecem um eureka. Eu descobri, agora percebi. Nós temos na história bíblica de José, que é o trecho lido para o nosso culto sempre é baseado nas leituras bíblicas, é a base dos nossos cultos. Alguém que, por graça, e depois de um bom tempo, teve um eureka. Agora entendo tudo. E muitas vezes isso acontece com a gente. O tempo da vida vai passando e aquilo que era um problema, uma mágoa às vezes lá atrás, se abre na graça de Deus como um eureka. Não vou entrar em todos os detalhes. Muitos de vocês acho que conhecem a história de José detalhadamente. Quem não conhece, leia. Capítulo 37, se eu não me engano, de Gênesis até 50, é rapidinho, mas é uma história belíssima. Mas uma história dura,
ele foi vendido como escravo. Na casa onde ele trabalhava como servo escravo, ele foi injustiçado, muito injustiçado, foi preso injustamente e ficou anos nessa situação. A dor de estar longe da família, longe dos pais, a dor da injustiça, as perguntas que ele se faz. Mas nessa trajetória, talvez a gente percebe alguém determinado, como um matemático que pensa e busca a solução, como alguém que analisa as coisas e quer encontrar, e como alguém que confia nos desígnios de Deus. Conta a história, que eu disse que não entraria em detalhes, mas é sempre difícil não entrar nos detalhes dessa bela história, que ele recebe o desvendar de Deus de um sonho. Lembram do sonho do faraó, 7 vacas gordas, 7 vacas magras? Também é um eureka, uma revelação. E por causa disso, da prisão, ele vai como o gestor de todo o Egito, como o administrador de todo o Egito. 7 vacas magras eram 7 anos de muita crise, muitos problemas. E pela graça de Deus, ele junta mantimentos, e no momento em que tudo que é resto de povo está passando fome, inclusive aqueles irmãos que tinham sido injustos com ele, agora se encontram com José. Botei até a imagenzinha ali, né, dele se apresentando para os irmãos, no momento que aqui a Denise leu para a gente, que é o momento em que ele diz, sou eu, sou José. E o eureka dele é tão assim, cheio de emoção, que diz que os vizinhos escutaram o seu choro. E dentro disso, ele diz assim, não fiquem tristes com o que vocês fizeram comigo. É meio estranho, né, essa parte, porque tipo assim, sim, ele diz, porque eu entendi, desculpa, eu vou usar a palavra, eu tive o entendimento, o eureka, que Deus é quem me trouxe para cá, para preservar o remanescente. E sempre quando fala o remanescente, no povo de Israel, é até o nascimento do Messias. Para preservar e cuidar de nós. Eu agora entendo, eu sofri muito, mas agora eu descobri a solução desse problema. E aqui está José entendendo a providência divina e aquilo que Paulo escreveu em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Quem tem esse eureka, quem aprende, quem busca a graça de Deus, encontra essa graça em Cristo, ele faz o que o Salmo 103 diz. O que era o verbo do Salmo 103? Bendize. E repete, bendize. Aqui estava bendiga, bendiga, bendiga. Quem tem esse eureka, essa percepção, aprende a bendizer. Quem não tem, insiste em maldizer, que é o contrário. Ou tu bendiz, ou tu maldiz. E quem maldiz vive reclamando e girando em torno dos próprios problemas como um cachorro correndo atrás do rabo. Tudo dá errado, só pensa nas coisas que quer e quando quer já quer outra, nunca satisfeito. Não aprende o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Quando a gente tem a jornada de um ano letivo, que hoje a gente menciona do colégio, aí chegando no final de fevereiro, início de março, a gente sempre tem que pensar de novo na escola da vida. E como é que a gente está encarando os problemas da nossa vida? E olhando as situações e dizendo, tá, e aí? O que tu faz com isso? Vai continuar assim? Ah, seria bom, né, estar pertinho de Jesus. Sim, mas tu vai continuar distante, por quê? As reflexões nos levam a um tempo de amadurecimento, como teve José. Interessante, eu vi uma rápida palavra dizendo assim, nenhuma fruta pode sofrer um processo, sei lá, de amadurecimento rápido em que ela se conserve realmente boa. Tem um tempo de amadurecer. Agora é um tempo sob a graça de Deus, sob a providência de Deus.
E assim nós somos convidados a bendizer. O salmista trabalha isso como uma meditação. Eu gosto de relembrar, preocupação é diferente de meditação. Quem nunca ouviu, preste atenção aqui. Preocupação, a gente foca no problema. O problema, etc. A gente não busca a solução. Não tem, às vezes, nem um banho de banheira que ajude. Quando tu te preocupa, tu foca tanto no problema que tu só te enreda. A meditação é focar na solução. Essa meditação do Salmo 103, ela é legal porque é o salmista falando consigo mesmo. O hino, que era um hino, dizia, bendize, ó minha alma. Com quem que ele está falando? Ele está falando com ele mesmo. Ele está dizendo, minha alma, não te esqueça de nenhum dos benefícios de Deus. Não seja voado, bendize, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É meditar, é focar em bendizer. Aqui está um segredo especial para uma vida. Quando nós nos deparamos com os problemas da vida da gente, a gente diz, por que isso? Por que desse jeito? E há uma equação muito mais difícil do que aquela de calcular o volume de ouro da coroa do Hierão II. Quando a gente olha o pecado, e superficialmente as pessoas dizem, se Deus existe, por que o mal está aí? São aquelas que olham para o mal que está ali e esquecem de olhar para o mal que está aqui. É uma equação difícil. O mal está na gente, o pecado está na gente. Em Romanos 7, Paulo encara esse problema e diz, caramba, miserável homem que sou, o bem que eu conheço e quero eu não faço, o mal que eu odeio eu acabo fazendo de novo. Que força é essa? É mais do que uma força da gravidade, de fato é algo que me puxa para baixo. E quando a gente olha para a morte, e para o fim da vida, para a doença, para a sensibilidade, ali também a gente olha um problema e diz, e como é que a gente faz com isso? E aí é que a gente entende Jesus. Ele veio ao mundo para pagar os nossos pecados, para vencer a morte, para ressuscitar. E é ali, na graça, na bondade, que a gente aprende a leveza de poder bem dizer, porque Ele venceu o diabo, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte. Ele é o grande doador de todo o eureka, das ciências ou da fé, de todo o andamento na escola da vida. Uma fórmula não disso ou daquilo, mas a fórmula, o doador da vida, o autor e consumador da fé. Que num ano letivo ou que em toda a nossa existência a gente tenha esta caminhada séria de reflexão, mas essa leveza de sabermos que temos o grande mestre e redentor Jesus conosco, hoje e sempre. Que essa bondade nos ajude a ser bondoso com os outros, que esse perdão nos ajude a perdoar os outros e viver esta vida que excede todo o entendimento. Que assim seja. Amém.